agora o que é mais um revés nesse discurso bolsonarista que por muito inflou brasileiros, que por muito buscou descredibilizar o nosso sistema democrático, o nosso sistema eleitoral, a posição do presidente americano, Donald Trump, liderança para a direita, a extrema-direita no mundo, sobre a urna eletrônica, sobretudo sobre o sistema biométrico eleitoral no Brasil. Olha o que foi que disse o Trump, e o Osmando detalha para a gente. Isso é um decreto assinado pelo presidente americano. Vai lá, Alessio. Os Estados Unidos agora falham em impor proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como por aquelas ainda em desenvolvimento. Índia e Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração para a cidadania. Porque este decreto é um duro golpe no discurso bolsonarista, Osmando. Porque o Bolsonaro sempre teve São dois aspectos. O Bolsonaro sempre teve a urna eletrônica, o sistema eleitoral brasileiro, como contrário aos seus interesses políticos, a ponto de, desde 2018, ele contestar as eleições dizendo que foi roubado em 2018 porque teria ganho no primeiro turno e não no segundo turno contra o Haddad. Ele acha que o TRE, a Justiça Eleitoral, trabalhava para impedir a eleição dele. Pois bem. E ele fez, a gente sabe, toda a campanha dele, toda a sustentação política dele ao longo do governo foi para condenar o TRE, para condenar a Justiça Eleitoral e para dizer que as urnas eletrônicas eram inseguras e suscetíveis à fraude. Tanto que, no exercício da presidência, no ano da eleição, em 19 de julho de 2022, ele fez aquela tal reunião convocada por ele com os embaixadores para tentar convencer os embaixadores a convencerem seus países de que o Brasil corria risco porque tinha um sistema eleitoral podre, falido, que era suscetível à fraude e que ele poderia perder a eleição e ter a eleição roubada e, com isso, afetar a imagem da democracia brasileira. Todos sabem o peso que essa reunião com os embaixadores tem nesse processo a que ele responde e que hoje foi acolhido pela Suprema Corte, tendo ele e outros como réus. E o outro aspecto é que o Trump é o ídolo do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro tem adoração pelos Estados Unidos e agora o filho, que era deputado federal, acaba de dar uma demonstração pública abandonando o mandato dele de deputado. Foi a maior votação já concedida a um deputado federal na história, pois ele abandonou tudo isso para ficar nos Estados Unidos, porque ele tem a intenção de que o apoio do Donald Trump possa gerar um clima internacional contra o Brasil para que ele seja anistiado. Pois bem, estas urnas eletrônicas, esse sistema eleitoral que ele diz que não presta, que ele combateu a vida toda, é elogiado escancaradamente pelo Donald Trump no decreto que ele assinou ontem, alterando a legislação eleitoral americana, que o Trump considera inadequada e que não presta aos interesses da democracia americana. E ele diz exatamente o seguinte, que o Brasil é um bom exemplo de segurança nas eleições. E vai mais, que o sistema biométrico do Brasil vincula a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto nos Estados Unidos depende amplamente da autodeclaração de cidadania e que permite que imigrantes e que não eleitores possam votar nas eleições americanas. Então, esta afirmação num documento formal, ele não disse
numa entrevista na CBN ou em qualquer outro canal de televisão. Ele põe isso num documento formal em que pede por decreto, ao contrário do Brasil, que legisla e atua sempre com a aprovação do Congresso, por decreto ele impõe a reforma da legislação eleitoral dos Estados Unidos e diz que o Brasil é o exemplo para o mundo em termos de biometria. Então, é um golpe, sim, estúpido no bolsonarismo, no discurso. Eu não sei como eles vão sustentar. Eu não sei o que é que o filho dele vai continuar fazendo nos Estados Unidos depois disso. Olha, é incrível, porque esse argumento é muito comum e eu já ouvi demais. Você também talvez já tenha ouvido. De quem afirma assim, se esse voto eletrônico fosse bom, tinha nos Estados Unidos. Se essa urna eletrônica e assim, quem conhece realmente como funciona o sistema eleitoral norte-americano, o Trump está dizendo, não é nada disso. O Trump está dizendo, olha, a gente aqui está atrasado, bom é lá no Brasil. E de uma forma que já está virando aí o assunto na internet, o senhor Zé tocou um ponto, que as pessoas estão comentando, né, ali, o debate é assim, realmente ele leu esse documento antes de assinar, por causa dessa citação, né? Que ele coloca lá, está lá expressa no documento. Realmente ele leu de tão... de encontro, né? Vai contrário a tudo que se tem pregado, inclusive para usar, para tentar desmoralizar, para tentar colocar em dúvida os ministros, a justiça eleitoral e o nosso sistema. E o Alexandre de Moraes mencionou, né? Sim. No voto dele. Quentinho o voto, hein? Estava quentinho, porque foi hoje que aconteceu. Ele estava com o voto preparado, obviamente, mas ele botou uma vírgula ali para chamar e falar que o Trump tinha elogiado o sistema eletrônico brasileiro. Incrível. Como é que fica agora? Porque quem disse, não, se fosse bom lá nos Estados Unidos tinha pressão digital na urna, voto eletrônico. Tem que atualizar. Aí o presidente, o Trump, vem e diz, olha, nós estamos atrasados, tem que copiar isso aqui dos Estados Unidos, que é bom. E agora, Alessio? Olha, Ananias, eu acho que não é a primeira vez, né, que todo esse grupo tem aí um revés nessa situação, porque os Estados Unidos, apesar de ter uma ligação ideológica, não concorda com muitas das situações, né, do Bolsonaro. E essa questão da urna fica muito mais clara, porque é o principal discurso do Bolsonaro desde quando ele perdeu as eleições, e até mesmo antes disso, né, sobre a questão do voto impresso, inclusive até hoje. Logo após o julgamento, ele foi ali novamente tecer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, às urnas eletrônicas. Disse, inclusive, que o TSE manipulou ali os jovens a votarem, né, de que o jovem do Brasil vota no Lula, enfim. E o Osmando fez um questionamento bom. Complicado. Eduardo Bolsonaro já pode voltar? Porque ele está lá em busca de um desse apoio, né? internacional, de toda uma situação. Então, está em busca disso. Não vai ter. Ganhou um revés muito forte. E ele incitou mesmo que se contestasse aí o julgamento, o judiciário nesse momento, tentando ali salvar a pele do seu pai, o ex-presidente, né? Dessa forma, né? Colocando ali a opinião pública. Chegaram até a afirmar, né, que Trump ia intervir se o julgamento não fosse favorável vem pois um decreto de Trump no voto do relator Alexandre de Moraes. Não é plot twist que chama? Deve ter dado um nó hoje, né, nos bolsonaristas. Como assim? Pensando, mas e o Eduardo não viu isso? Virou o meme da Trump Nazaré só assina as coisas se antes o Eduardo Bolsonaro ver, autorizar. Ele não viu isso, não deu, gente. Realmente. Onde é que ele estava? Ele foi no banheiro na hora que o Trump... Foi só isso, a justificativa é essa.